Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. Eclesiastes capítulo 1, o verso 18. Eclesiastes 1, 18. Gostaria que você lesse comigo aqui na tela. É uma versão chamada Mensagem. Essa é a versão da Bíblia. E depois a gente pode ler outras versões também. Mas é dessa mensagem que nós vamos aqui tirar essa primeira reflexão. Vamos lá? Está escrito assim: quanto mais se sabe, maior é a responsabilidade. Quanto mais se aprende, maior é o sofrimento. Vamos por parte? Primeira parte, irmãos. O que a Bíblia está nos mostrando? Diante do conhecimento que você tem, diante das informações que você já recebeu, bíblicas, em seu coração, nós temos o que diante de Deus? Uma grande responsabilidade. Olha só a primeira parte. Quanto maior você tem o conhecimento bíblico, maior é a sua responsabilidade. Agora, igreja, vamos trazer isso para o lado da fé, para o lado família. Você sabe quais são os ensinos que o Espírito Santo já ministrou em teu coração? Se a gente falar assim, quais são os deveres, do cristão, os deveres de um pai, de uma mãe, de um filho que tem o conhecimento bíblico? Qual é o dever de um marido, de uma esposa, que serve a Deus? Porque, olha só, irmãos, isso é profundo. Dependente do grau, de nível, de tamanho porque, entenda, quanto mais você conhece, maior é a sua responsabilidade. Mas vai ter gente falando assim, mas eu sei pouco da palavra. Mas você já tem uma responsabilidade. Já tem, irmãos, algo que foi posto diante de você, que mais cedo ou mais tarde, eu e você, diante de Deus, lá nós vamos prestar contas. A gente fazendo ou deixando de fazer, nós já temos essa responsabilidade. Sabe, o Espírito Santo, eu acredito, irmãos, que assim como me incomodou, a trazer essa reflexão, eu acredito que é um despertamento para muitas pessoas que não estão assumindo a vida cristã como responsabilidade. Eu vejo que a Bíblia está nos mostrando aqui que é um peso muito grande, é uma responsabilidade que Deus já nos deu e que muitas vezes nós estamos deixando, irmãos, passar batido ou fazendo vista grossa com problemas, situações que acontecem no nosso dia a dia e que a gente não tem como conhecimento, que é responsabilidade nossa de se posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus. Vamos ler novamente aqui? Quanto mais se sabe, quanto mais você já aprendeu, quanto mais informação você já recebeu, agora, igreja, maior é a responsabilidade. Vamos interagir, irmãos, para essa mensagem não ficar somente, Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, quanto mais você aprende,
Quanto mais o Espírito Santo ministra no teu coração, diga assim: diante de Deus é-nos dado uma grande responsabilidade. Grande responsabilidade de se posicionar, de viver, de praticar o que nós aprendemos. Deus não quer que a gente só seja ouvinte. Deus não quer que a gente apenas acumule informações. A Bíblia diz, irmãos, que a letra a letra ela mata, mas quem dá vida é o Espírito. Muitas pessoas ela tem a letra, ela tem a informação e por não praticar, por não colocar em prática, ela não tem vida, a vida de Deus nela. Né? Me lembra aqui agora, olha só, né? O Senhor ampliando aqui a informação, a inspiração, a revelação. O Jó, ele dizia assim: eu não conhecia Deus com vida própria, eu tinha informações, eu ouvia falar quem era Deus, o que Deus fazia, até que então o Jó teve um encontro com Deus, e a partir daquele momento, irmãos, o Jó está dizendo assim: agora eu tenho vida com Deus, não por aquilo que eu ouço as pessoas dizerem sobre Deus, agora os meus olhos contemplam a Deus, agora os meus olhos veem, agora eu enxergo, agora eu tenho os olhos vida própria com Deus. Aí ó, Jó 42:5, né? Antes eu só conhecia ouvir falar, antes Jó só tinha informação de Deus, antes Jó só tinha, irmãos, o conhecimento de alguém que falava: olha, Deus fez isso, Deus faz assim. Então agora o Jó está dizendo: mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Agora Jó não está mais, irmãos, servindo a Deus ou vivendo uma vida voltada para Deus com base de apenas informações. Agora Jó está, irmãos, tendo vida própria com Deus, né? E é o que a gente precisa entender, irmãos. Só o conhecimento, só a letra, a gente vai viver uma vida de frustração, de decepção, de situações que vai apenas nos levar a distanciar cada vez mais para mais longe. Deus quer que a gente pratique, Deus quer que a gente viva o que Ele tem falado em nosso coração. Então volta lá, por favor, vamos voltar para Eclesiastes 1:18, ainda nessa versão. Então, tamanha a sabedoria que foi passada para você, tamanha a informação, tamanha o conhecimento que você adquiriu, agora você tem uma grande responsabilidade. E a parte final, igreja, vamos entender também? Quanto mais se aprende, maior é o sofrimento. Jesus foi bem claro, irmãos, que nada seria fácil. Esse sofrimento aqui é no sentido assim que a gente, irmãos, a gente passa por lutas, por dificuldades, por momentos que a nossa fé, eu falava essa semana agora aqui no altar, a nossa fé ela é provada, o nosso coração é provado, a nossa vida, todos os dias, nós passamos por testes, né? E aí, irmãos, diante do aprendizado, diante daquilo que nós recebemos da parte de Deus, veja que muitas vezes nós então nos deparamos, olha, realmente é uma vida que eu estou passando, que a luta está grande, a dificuldade está enorme, mas uma coisa nós temos que ter a certeza no coração, Isaías 43:2, que, irmãos, a gente pode estar até passando pela água, pelo fogo, mas o Senhor vai estar conosco. Olha aí, ó, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, né? Quando então passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Por que, igreja? Em todo tempo, seja, irmãos, na luta, seja pelas águas que você passa, pelo fogo que você passa, pela provação que você passa, pelo sofrimento que você passa, o Senhor está dizendo: eu estarei contigo. Amém, igreja? O Senhor está contigo, Ele está comigo, Ele está conosco. Nós precisamos compreender aquilo que o Senhor está dizendo ao nosso coração. Vamos voltar aqui para a informação que nós estamos pegando aqui em Eclesiastes 1:18. Diz assim, muda a tradução aí, por favor, coloca a NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim: quanto maior a sabedoria, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior. Se você pegar outras versões, a Viva também, irmãos, você vai ver, nossa, tudo, né? Quanto mais eu aprendo, parece mais luta, mais tristeza, mais decepção a gente tem com o dia a dia, né? Com o que passamos, o que enfrentamos.
né? Mas a gente tem que pegar aquela passagem de Isaías, né? 43:2, eu posso passar pelo momento de tristeza, pelo momento de sofrimento, pelo momento de dor, mas em toda a certeza no coração que o Senhor está comigo, Ele não nos desampara. Agora, igreja, Provérbios capítulo 6, eu perguntava para Deus, Senhor, o que a gente aprende, o que a gente, né, tem tido como informação que muitas vezes nós não praticamos? Para concluir aqui essa primeira parte aqui da ministração, Provérbios capítulo 6, a partir aqui do verso 16. 6 coisas, a Bíblia diz aí que aborrece o Senhor, mas a 7ª coisa faz o que, igreja? É abominável diante dos olhos de Deus. O Senhor, né, Ele jamais aceita isso. Então veja só, a informação inicial aqui, de Eclesiastes, quanto mais a gente aprende, mais a gente é cobrado, porque é dado a nós uma grande responsabilidade. E aí eu dizia a Deus, Senhor, diante da responsabilidade que a gente tem recebido do Senhor, diante do que o Senhor tem nos dado, né? O que a gente precisa então alinhar, o que a gente precisa ajustar, o que a gente precisa fazer para não desagradar ao Senhor. Irmãos, imediatamente me veio no coração aqui Provérbios 6:16, né? E eu falava, nossa, é aquelas 6 coisas. Aí eu fui ver, né? E a gente vai por parte aqui, pontuar algumas. A leitura, ela é breve aí. Vamos lá, versículo 16. E estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos. O que é o olhar altivo, igreja? É aquela atitude arrogante. Atitude arrogante, o olhar altivo. Isso, irmãos, nós já aprendemos. Só se tiver alguém que está talvez pela primeira vez aqui, né, numa igreja cristã evangélica, talvez, pastor, nunca ouviu falar disso. Aí é a primeira vez. Mas eu acredito que a maioria aqui já ouviu falar isso, né? Sobre os olhares altivos, né? Sobre, irmãos, as atitudes arrogantes. Vamos lembrar do que o Paulo fala, igreja? O homem deve examinar a si mesmo, né? Não é apontando o dedo para ninguém, porque serve para mim também. Mas a gente tem que examinar, Senhor, será que eu estou sendo essa pessoa do olhar altivo? Eu estou sendo esta pessoa que tem tido atitude arrogante? Porque, irmão, se eu estou sendo, a informação eu já tive, a responsabilidade já foi me dada, e agora, mais cedo ou mais tarde, eu vou ser cobrado por isso. Então eu preciso, irmãos, me alinhar. Senhor, se eu estou agindo fora do padrão que o Senhor exige, do que o Senhor tem, eu preciso entrar dentro do plano que o Senhor tem para a minha vida. Não posso agir, né, com atitudes arrogantes. É ter o olhar altivo. Qual que é a segunda aí que desagrada a Deus? Língua mentirosa. Tem um ditado que a mentira tem perna? Eu vou melhorar essa frase, irmãos. A mentira tem vida curta. Entende? Eu acredito que fica mais com, né, mais com peso, né? A pessoa que mente, a pessoa que vive uma vida de mentira, ela vai ter a vida encurtada, mais curta, né, reduzida. Então a mentira, irmãos, a gente sabe o que o Senhor Jesus fala, né? Que tem o diabo por pai da mentira. Será que eu estou mentindo em meu relacionamento, casamento? Será que eu estou mentindo na vida profissional? Será que eu estou mentindo, irmãos, no dia a dia, diante de amigos, colegas de trabalho? Será que eu estou mentindo, tendo uma vida mentirosa? Sabemos já que, irmãos, a mentira não agrada a Deus. Então já foi nos dada a responsabilidade, né? E que nós precisamos entender, irmãos, que quanto mais a gente tem um conhecimento, a informação, maior é a responsabilidade. Terceiro, vamos caminhar aí. Terceiro, as mãos que derramam sangue inocentes. Aqui fala sobre violência, né? Injustiça, né? Será que eu estou praticando qualquer tipo de injustiça? Será que eu estou violentando a lei de Deus, a lei do homem? Será que eu estou prejudicando alguém? Né? Analise, examine a si mesmo. Depois, o que mais? 18 já, né? O coração que maquina pensamentos viciosos. O que é isso, igreja? É aquela maldade que já está predestinada, né? E consciente no coração da pessoa. Que é onde então a pessoa ela está sempre com o coração maquinando, está sempre preparando ali algo, né? Para prejudicar, para puxar o tapete, para fazer alguém tropeçar.
Veja que é esse tipo de pessoa que é, então, que tem o coração que maquina, né? Os pensamentos viciosos. Veja que é um vício. Também fala aí do pé que se apressam, né? A correr para o mal. Aquela pessoa que ela está sempre pronta para cometer maldades. Ela está sempre pronta. Veja que os pés se apressam. Ela está sempre apressada. Ela está sempre ali à disposição. Tem alguma maldade para fazer? Opa, conta comigo, né? Eu vou lá e faço. Quantas pessoas agem dessa maneira? Ah, mas na vida cristã isso acontece? Acontece. Infelizmente, irmãos, muitas são as pessoas que elas têm, parece que aquele prazer de fazer maldade com o outro, com o crente, com um vizinho, um amigo, um familiar, um parente. Ela tem pressa, ela está sempre pronta. Olha, o dia que tiver alguma coisa, pode contar comigo, que eu vou lá para fazer essa maldade, né? Tem gente que age dessa maneira. 19. É a pessoa que tem aí o que, igreja? É a testemunha falsa que profere mentiras, né? É aquela pessoa que então ela está sempre espalhando mentira. E por último aí diz o que, igreja? O que semeia contenda entre os irmãos. Ele que está sempre semeando, lançando, fermentando, né? Ali a contenda entre os irmãos, entre famílias, colegas de trabalho, pessoas. Então veja que o que eu estou falando aqui, irmãos, como eu disse agora há pouco, só se alguém está aqui pela primeira vez numa igreja de crente, mas acredito que a maior parte já tem esse conhecimento, e já foi nos dada a grande responsabilidade. Agora cabe a mim, cabe a você, irmãos, entender que a responsabilidade é minha, de viver as informações bíblicas que o Senhor, que o Espírito Santo já ministrou em meu coração, e eu não posso andar desalinhado, fora da direção que o Senhor tem para nós. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Então está aqui esses dois versículos, né? O de Eclesiastes 1:18 e Provérbios 6:16, que é 17, 18, 19. Eu acredito que, irmãos, é para nós abrirmos os nossos olhos. Amém?